Eu não quero falar hoje de doença. Eu quero falar daquilo que acontece antes da doença. Existe uma linguagem que quase ninguém aprende. A linguagem do corpo. O corpo nunca começa gritando. Primeiro ele sussurra, tem uma linguagem própria. E depois ele vai insistir, ele insiste, depois limita. E por último ele obriga você a parar. A maioria das pessoas acham que ficou doente do nada, mas o corpo quase sempre estava avisando há muito tempo. E o ser humano ele é simbólico, porque você não é apenas carne, você não é apenas as suas emoções e nem seus pensamentos. Você não é apenas seus pensamentos. Você é toda uma história. Você é uma história inteira. E tudo começa no significado. Uma perda, uma rejeição, uma traição, um medo, a culpa que você carrega, algo que você viveu, mas que você nunca conseguiu colocar em palavras. Então aquilo que não encontra saída pela fala, tá? Aquilo procura outro caminho. E muitas vezes esse caminho é o corpo. Então nós temos arquétipos, né? Por exemplo, o guerreiro que vive lutando, a mãe que vive carregando todo mundo, o salvador, o perfeccionista, o forte que nunca chora. Cada papel cobra um preço. E aí o cérebro ele aprende a sofrer e entra num condicionamento. O seu cérebro ele aprende da mesma forma que os cães de Pavlov, o condicionamento dos cães de Pavlov. Então nós nos condicionamos no nosso sistema nervoso. E você foi condicionado, você, na verdade, pode condicionar o seu corpo ao medo, ao alerta, ao abandono, à rejeição. Tem gente que só recebe carinho quando adoece. Então, quando você adoece, você recebe carinho, por isso você fica mais tempo doente, porque você acha aquilo bom, né? E sem perceber, o seu cérebro resiste a isso. E anos depois, o corpo continua repetindo esse padrão. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós nos condicionamos. E aí o nosso emocional ele vira físico. É aquele aperto no peito, insônia, uma dor que fica mudando de lugar, ansiedade, o cansaço.
a palpitação, intestino preso, aí vem um refluxo, queda de cabelo, pele inflamada. Tudo isso pode ter componentes físicos, mas também pode ser um corpo vivendo há anos em modo de sobrevivência. Porque o corpo, ele não entende boletos. O corpo, ele entende ameaça. Então, para ele, uma humilhação pode ser tão intensa quanto um perigo físico. Fica registrado. Então, o ser humano, ele sempre percebeu que existe algo além do físico. Alguns chamam de energia, outros chamam de espírito, por aí vai, e outros chamam de consciência. Mas o nome pouco importa. E o que importa é entender que quando você perde completamente o sentido da sua vida, até a sua biologia muda. Mas quando você recupera esperança, seu corpo responde diferente. E aí essa ideia, ela dialoga com a busca de significado. O significado e a integração entre a mente, o corpo e os seus aspectos espirituais. E estão presentes dentro de uma abordagem mais global, mais holística. E essas interpretações, embora elas não façam parte do consenso da ciência, talvez o seu corpo não seja seu inimigo. Talvez ele seja o único que ainda está tentando conversar com você. A pergunta não é o que meu corpo tem. A pergunta é o que meu corpo está tentando me contar que eu nunca tive coragem de ouvir. Porque quando você entende a mensagem, muitas vezes você muda a direção da sua vida antes que a doença te obrigue a fazer essa mudança.